Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, daqui a pouco irá começar o jogo aí, o clássico, né? Vasco versus Fluminense, o mando de campo do Fluminense. Jogo sem torcida, né? Não tem mando de campo, né? Clássico é clássico e é aquela coisa, né? Vice-versa. O Vasco tem que fazer o seu papel, vencer o Fluminense. Vamos falar hoje aí muito dessa partida, da provável escalação do Vasco. O Vasco que pode ter aí muitas mudanças no time, alguns desfalques. Vamos falar aqui qual o tempo que vai ficar parado o Thales Magno, que sofreu uma gravíssima lesão, vai passar por cirurgia. A gente falou disso mais cedo, mas agora já saiu o tempo aí que o jogador ficar parado. Vamos falar disso também, vamos falar do Vinícius, que também vai ficar um tempo parado. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada e compartilhar aí também com seus amigos nas redes sociais, né? A gente falta muito pouco pra gente chegar a 140 mil inscritos. Compartilha aí, se inscreve se você é novo aí, dá essa força pra gente chegar a 140 mil, a marca tão importante aqui pro nosso canal. Muito obrigado aí a todos os vascaínos que estão sempre aqui assistindo nossos vídeos diariamente. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Fluminense daqui a pouco às 9h35 da noite, com transmissão aí da Record TV para alguns estados, também com pay-per-view da Vasco TV, do Campeonato Carioca, e também o jogo será transmitido aí no Facebook. Vou deixar o link na descrição para você conferir aí como que vai ser feita essa transmissão e se o seu estado irá passar o jogo aí pela TV Record. Bom, o Vasco que vai entrar dentro de campo para tentar vencer aí o clássico, né, o segundo clássico do Vasco na temporada. O Vasco que não conseguiu vencer o Botafogo jogando em São Januário, e agora vai enfrentar o Fluminense, um adversário muito mais forte do que o Vasco enfrentou aí nessa temporada. Vai impor muitas dificuldades e, sem dúvida nenhuma, até o momento vai ser o grande teste aí pro Vasco, um adversário mais difícil que o Vasco irá enfrentar. O Vasco está meio fazendo uma pré-temporada dentro do Campeonato Carioca, né? A gente está vendo muitas mudanças aí nas escalações do Vasco, jogadores que em tese seriam titulares, às vezes nem no banco de reserva fica, porque o jogador vem sendo aí preparado para a temporada, né? A famosa pré-temporada que não teve nesse ano devido a motivos óbvios, por causa da pandemia, se alongou mais ainda o Campeonato Brasileiro, que veio a acabar somente aí no finzinho do mês passado. Agora o Vasco tenta encontrar a melhor formação dentro de campo, né? Os jogadores ainda estão conhecendo o trabalho do Marcelo Cabo, que parece que pode sim colher alguns bons frutos. Eu vejo um Vasco totalmente diferente do ano passado, apesar dos resultados não estarem acontecendo da maneira que a gente espera, mas parece que esportivamente o Vasco pelo menos está conseguindo competir. Lógico, não é adversário da primeira prateleira, não é adversário de primeira divisão, por isso que eu falei que hoje é o grande teste pro Vasco, né? Vai enfrentar o Fluminense, se tomar essa colada, aí vai ficar bem difícil do torcedor confiar que esse time é capaz de voltar para a primeira divisão. Mesmo o trabalho sendo iniciado agora, poucos dias, poucas semanas de trabalho, mas o torcedor não quer nem saber. O Vasco caiu pela quarta vez para a segunda divisão, um time grande nunca deveria ter caído para a segunda divisão e tá caindo pela quarta vez, vai disputar a segunda divisão pela quarta vez. O torcedor não vai engolir qualquer resultado, o torcedor não vai engolir o time jogando mal, porque o torcedor tá de saco cheio. O torcedor compra a camisa, o time na segunda divisão lançaram a camisa 3, o torcedor tá comprando, o torcedor quer gastar dinheiro com tudo que o Vasco lança, paga aí pay-per-view do clube, paga aí sócio, paga tudo para ver o Vasco arrecadar mais dinheiro, e o torcedor não recebe nada em troca, e somente essas humilhações dentro de campo. Por isso que eu confio sempre aqui no que o torcedor vascaíno diz, porque todo torcedor vascaíno tem razão, meu amigo, porque a gente sofre demais com esse clube, a gente luta, tenta fazer o máximo que pode para ver o Vasco lá em cima, vendo o Vasco na primeira divisão, lutando, brigando por Libertadores, brigando por título, e a gente não vê isso há muitos e muitos anos, e só Deus sabe quando o Vasco vai voltar à primeira prateleira do futebol brasileiro. Eu vou falar aqui do futebol da América do Sul, né, disputando Libertadores, mas pelo menos aqui no Brasil, fazer um campeonato brasileiro digno, fazer aí boas campanhas em Copa do Brasil, porque realmente a situação que o Vasco se encontra parece ser muito distante, que o Vasco vai voltar aí e brigar por títulos tão cedo. Tá bem complicado, mas vamos passo a passo e esperar ver o que vai ser feito nessa temporada. Infelizmente o torcedor sabe muito bem que a condição financeira do Vasco é muito precária, é incompatível aí com a história do clube. O Vasco não tem dinheiro para contratar jogadores de primeiro nível, como tinha, por exemplo, lá nos anos 90, no final dos anos 90, foi campeão da Libertadores, campeão de tudo, praticamente só faltou o Mundial, mas foi campeão de praticamente tudo que disputou. Mas hoje a realidade do Vasco é outra, totalmente diferente, é a realidade realmente de time pequeno, pessoal. A gente tem que saber analisar isso, e o torcedor, lógico, tem todo o direito de cobrar sim, porque ele sabe da grandeza do Vasco. O torcedor, melhor do que ninguém, sabe quão grande é o Vasco e o tamanho desse clube, que não merece passar por tudo que a gente
Vinícius está passando e ver o Vasco pela quarta vez disputar a segunda divisão é muito humilhante. E vamos ver aí hoje como que esse time vai se portar frente ao Fluminense, um clássico importante aí sim para a sequência do trabalho, porque se, como eu falei, se toma uma goleada, se perde feio, não jogando nada, a situação vai ficar bem difícil, vai começar a ser cobrado o trabalho do Marcelo Cabo. Muitos torcedores já cobram o trabalho do Marcelo Cabo porque querem ver os resultados. Eu ainda prefiro esperar mais um pouco, porque parece que o Vasco está conseguindo se encaixar um pouco mais e eu acho que não seria válido o Vasco mandar esse treinador embora agora, caso o Vasco aí tome goleadas, caso o Vasco aí não consiga se classificar para a próxima fase aí do Campeonato Carioca, porque como eu disse, o Vasco está passando pela pré-temporada ainda. Tomara que esse time do Vasco se encaixe e volte aí para a primeira divisão. E para o jogo de hoje, a provável escalação do Vasco deverá ser o goleiro Lucão, também na lateral direita Léo Matos ou Caio Tenório, na zaga Miranda, Leandro Castan, Zeca na lateral esquerda, no meio campo Bruno Gomes, também aí o Andrei, também o Carlinhos e o jogador Matias Galaza, né, um dos queridinhos agora do torcedor vascaíno, caiu nas graças do torcedor. Vale lembrar que o Marquinhos Gabriel também está contundido, não irá para esse jogo, ele teve uma lesão na coxa no último jogo e o Vasco, para preservar o atleta, para não agravar mais a sua lesão, não escalará ele hoje, ele sequer ficará no banco de reservas. E completando o time aí no 4-4-2, Germancano, a máquina de fazer gols, e o Gabriel Peck. Essa será a formação do Vasco, a possível formação do Vasco no jogo de logo mais, e a gente confia sim que o Vasco seja capaz de vencer o Fluminense e quem sabe aí pensar em classificar para as semifinais aí do Campeonato Carioca. Deixa aí nos comentários se você confia aí numa vitória do Vascão, se você acha essa escalação aí a melhor opção para o Vasco. Infelizmente a gente sabe que o elenco do Vasco é bastante limitado, não tem como a gente querer que algo extraordinário, mas é isso que nós temos, né? Infelizmente essa é a realidade do Vasco. O Vasco também não irá estrear hoje o atacante Morato, que queria viver essa expectativa de entrar dentro de campo hoje, não ficará aí nem no banco de reservas, novo camisa 10 do Vasco. Mas também outros jogadores estarão fora. Léo Jabá também contratado, não vai pro jogo, precisa de um tempo aí de readaptação ao futebol, com certeza, já tem um tempo parado e precisa readquirir a plenitude física para aí sim estar voltando aos gramados. Outro jogador que vai ficar fora aí dessa partida é o atacante Vinícius, que teve aí uma lesão no nariz, quebrou seu nariz e fica parado aí por cerca de 10 dias. Jogador que teve uma dividida no treino do Vasco com o Leandro Castan, levou a pior e fraturou o seu nariz. E também aí o garoto Thales Magno, como a gente falou mais cedo, teve uma lesão, vai passar por cirurgia aí no joelho esquerdo, ele teve uma lesão no treino de domingo. O jogador vai ficar, pessoal, 2 meses aí no mínimo parado, sem poder atuar com a camisa do Vasco, né? Jogador que vinha sendo muito criticado pelas péssimas atuações do Thales Magno aí na temporada, e o Vasco certeza que vai atrás no mercado, tentar trazer nomes aí de jogadores que podem chegar para suprir a ausência do Thales, né? O Vasco estava aí meio que fechando o leque para contratações, somente esperava aí mais 1 ou 2 contratações, talvez podemos ter aí mais 3 reforços no máximo aí no Vasco. Essa é a situação do nosso clube e a gente espera que hoje o Vasco consiga vencer e que esses jogadores tenham boas recuperações aí e voltem o mais rápido possível para ajudar o Vasco. A gente sabe que a fase não é nada boa, a gente sabe que o Vinícius não joga nada, a gente sabe que o Thales está muito mal, mas eles são seres humanos acima de qualquer coisa. A gente torce pela recuperação dos atletas, que eles voltem aí a fazer o que eles têm sempre que fazer, né? Tá trabalhando dentro de campo. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e comenta aí embaixo qual o seu palpite pro jogo de logo mais. Vasco vs Fluminense, né? O Fluminense vs Vasco, para quem preferir aí. Mas para mim, clássico, não tem mando de campo, não tem nada. O Vasco tem que vencer, tem que ganhar do Fluminense, voltar aí a freguesia do Fluminense frente ao Vasco, porque no último ano, meu amigo, se tivesse vencido, teria escapado da segunda divisão. A situação do Vasco foi crítica na temporada passada, esse ano, se Deus quiser, vai ser diferente. Vamos voltar para a primeira divisão. Esse time vai voltar a jogar bola, porque não é possível. Não é possível que essa nuvem negra nunca vai sair de São Januário, nunca vai sair do Vasco. A gente não vai poder realmente voltar a sorrir, porque é isso que o Vascaíno merece. O Vascaíno merece ser feliz e comemorar, ver o Vasco ser campeão. Muito tempo que a gente não vê isso e tomara que comece agora um novo passo, uma nova história dentro do Vasco. O recomeço tem um início, né? O início é agora, é o momento do Vasco voltar aí a vencer, voltar a ganhar clássicos e com certeza se impor aí dentro do cenário nacional. Vamos esperar esse dia chegar, né, meus amigos? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Saudações vascaínas a todos e lembrando que assim que acabar o jogo vai ter pós-jogo aqui no nosso canal pra gente falar um pouco de como foi a partida. É isso aí, meus amigos. Forte abraço, saudações vascaínas a todos.